Mas antes, o Breno Clementino, da Breno Contábil, está conosco para falar mais uma vez sobre o RET. Nós já começamos dando algumas orientações há alguns dias, mas surgiram mais dúvidas. As pessoas continuam perguntando, não é, Breno? Isso mesmo, Silvio. Primeiramente, bom dia, amigos ouvintes da Rádio Minas e telespectadores da TV Candidez. Realmente o RET ele é um pouco complicado, mas ele é muito interessante. A princípio, as pessoas me perguntaram realmente se valia a pena montar uma incorporadora, né, para poder vender os imóveis. Eu vou tentar explicar para vocês mais ou menos como é que funciona, até para poder não falar que não sabia. Quando você vai construir um imóvel para poder vender por Minha Casa Minha Vida, as pessoas estão vendendo e não estão recolhendo o imposto que é o ganho de capital. O ganho de capital é a diferença da compra do lote, é o valor do lote, mais as aquisições, né? E depois você pega o valor da venda, abate o valor desse custo que você teve e essa diferença gera 15% de imposto. E é um imposto alto. E as pessoas às vezes começam com o projeto Minha Casa Minha Vida, começam com uma casa, duas casas, e isso aí vai aumentando com o tempo. E chega a um certo ponto que ele está vendendo várias casas e não está recolhendo nenhum imposto. E isso é que a gente começa a explicar para as pessoas, olha, é importante que você comece a regularizar a sua situação. E regularizar o que, que é? Na hora que você chega nessa situação, você começa a ter que ter uma empresa, porque você começa a ter que vender esses imóveis. À medida que você vai aumentando a quantidade de imóvel, você vai tendo dificuldade com a receita de comprovar toda essa movimentação. Então, é onde as pessoas às vezes constituem uma empresa, uma incorporadora, para poder começar a construir esses imóveis pela empresa e vender pela empresa com imposto reduzido, que seria 6%, 5,93%, próximo de 6%. Então, nós já chegamos na parte onde a pessoa constitui uma empresa por não conseguir mais trabalhar como pessoa física. Então, isso já passou a ser interessante. E agora a gente vem com o RET. O que é o RET? É uma opção também que a pessoa tem quando vai construir um prédio, que as pessoas vão aumentando. Assim, Sim. começa construindo uma casa, Uhum. depois começa, vou construir duas casas, três casas, de repente, agora eu vou pegar o lote e vou construir um prédio, porque o prédio vai me dar mais lucro, é um lote só, e começa a recolher talvez aí os 6% quando começa a construir e ter uma empresa. E o RET já é uma opção que você tem de reduzir esse imposto, né? Porque primeiramente a gente tem que entender que a ilegalidade às vezes ela é mais cara, né? Porque além de você não estar regular quando você constrói como pessoa física para vender, você pode ter um problema com a receita futura. A receita tem 5 anos para te cobrar. E quando você vai fazer pelo RET, essa é a vantagem. O que, que é? Você constitui, você vai construir um prédio, você faz a incorporação desse prédio, onde vai ter lá um memorial descritivo de tudo que vai ser feito na obra, o que, que vai ser usado, quais materiais. E quando você, porque isso é obrigatório, você não pode simplesmente construir um prédio e vender a unidade sem ter a incorporação. Você tem que ter a incorporação. É como se fosse uma bula do prédio ali, que você vai ler o que, que vai ter, qual material vai ser usado, né? Todo esse material que você vai utilizar na obra, o valor que vai ser utilizado, de onde vai sair o recurso, isso é importante em qualquer obra que você for comprar. Você tem que pedir o memorial descritivo da incorporação, onde você vai comprar aquele apartamento que ainda não existe, mas ali consta tudo que vai ter nesse apartamento. Isso é importantíssimo. E quando você está fazendo essa aquisição dessa incorporação, a própria pessoa que está construindo o incorporador tem a opção de fazer o patrimônio de afetação. O que, que é? Há uma garantia que você tem quando está comprando um imóvel, que esse imóvel não vai ser penhorado, não vai ser, né, ele não vai entrar como pagamento de dívida da incorporadora. Ou seja, você comprou um imóvel com garantia, né, uma garantia que aquele imóvel que você comprou, aquela fração, né, que está sendo construída, caso a incorporadora não consiga finalizar a obra, você pode pegar continuar, juntar com os moradores, as pessoas que compraram essa nova empreendimento e acabar o prédio. Então, você tem uma garantia que mesmo que a incorporadora não te entregue, você pode utilizar. E depois de fazer isso, você também pode pedir na averbação, fazer a averbação do patrimônio de afetação, né, que esse é patrimônio, e fazer a opção pelo RET. Então, isso é interessante. O RET é simplesmente um formulário que você preenche para a Receita Federal daquela obra e ali você tem a opção de pagar um imposto reduzido, que seria 4%. Então, ficaram algumas perguntas, né? Ricardo, os ouvintes mandaram aqui, por exemplo, olha, já comecei um novo prédio e já vendi algumas unidades, mas como ainda estou na fase de fundação, eu posso fazer o patrimônio de afetação, mesmo tendo vendido algumas unidades? Olha, ele pode fazer o patrimônio de afetação, sim, mas ele tem que voltar à contabilidade para poder fazer, para acertar essa parte do patrimônio de afetação, porque senão a Receita exige que tenha uma contabilidade à parte. Então, ele teria que voltar para poder fazer.
né? Agora, como ele vendeu algumas unidades, ele tem que ter aprovação de quem comprou. As pessoas que compraram essas unidades têm que aprovar e o cartório exige que elas assinem, né? Como ele já vendeu algumas unidades, ele vai ter essa dificuldade, ele vai ter que ter a aprovação de quem comprou. Como deverá ser composta a comissão de representantes para acompanhar a obra? A comissão são realmente pessoas que compraram o empreendimento ali, né? E vão fiscalizar esse empreendimento. Essa composição é feita exatamente pelas pessoas que compraram. É feita uma comissão ali de alguns compradores, onde será feita a fiscalização, exatamente das pessoas que compraram. Não pode ser pessoa de fora, né, nem exatamente da incorporadora. São pessoas que realmente adquiriram o imóvel e que vão sendo compostas ali à medida que vão comprando. Se eu fizer o RET em uma obra já iniciada, eu posso retroagir e pedir restituição dos valores pagos de unidades vendidas? Pode não, porque o RET ele só vale a partir do momento que você fez a opção. Né? Tá. Então, se você vai querer pedir restituição, a Receita não vai aceitar, porque você não tinha feito a opção antes, e por isso não tem como fazer o pedido de restituição. Depois de ter o RET, eu posso desistir no meio da obra? Não Nossa, pode. interessante. Não pode. Começou, termina? O RET tem que ser até o final. E é por unidade. Então, às vezes, a pessoa vai construir, inclusive, por blocos, né? Então, ele vai ter que pedir um para cada bloco, um CNPJ para cada bloco, e à medida que ele for entregando, ali se encerra o RET. Ele não tem essa opção. O RET ele é bom, mas ele tem algumas dificuldades. Não tem parcelamento, como a gente falou semana passada. Né? Então, se a empresa não pagar os impostos, ela não tem como parcelar, tem que pagar. E se a construtora também não finalizar o projeto, as pessoas que compraram são responsáveis pelos pagamentos, dos tributos, tudo ali. Então, apesar de ter o patrimônio de afetação, você tem garantia, mas você tem responsabilidade também. Se não tiver pago INSS, tudo, as pessoas que compraram vão ser obrigadas a pagar. Então, tem vantagens, mas tem também algumas dificuldades, né? Breno, vou agradecer a sua presença. Lembrando que quem tem dúvidas pode entrar em contato com a Breno Contábil. Lá tem uma equipe já fininha no RET também. Exatamente, realmente. E é aqui no edifício Costa Rangel, viu, gente? No 16º andar. O telefone lá, para quem tem pergunta, é o... 3212-0146. Tá, ok. Semana que vem você vem ainda ou já está de férias? Não, pode ser que eu venha ainda. Vamos ver. Durante a semana você me comunica, não é? Comunica, Porque o Breno já está pensando em tirar um merecido descanso. dá uma descansadinha. Aí ele está se organizando e em breve... Aqui, ó, o pessoal tem pergunta para ti. É direito trabalhista, mas tem a ver com parte contábil também. Pergunta para o Breno: se o meu filho trabalhou 11 meses como estagiário numa academia, o dono mandou ele embora sem nenhuma justificativa, tem direito a alguma coisa? Não, é estagiário, né? O estagiário não é CLT, ele tem uma legislação específica, inclusive o contrato, né? O contrato de estágio é feito com a faculdade. Então, ele não tem cobertura, não infelizmente. tem cobertura. Breno, grande abraço para você e até semana que vem. Tá bom, obrigado, Silvio. 8h.